Fala pessoal do canal de Portugal, meu nome é Rodrigo. E o meu é Carol. Quanto custa vir para Portugal, né? Para você que quer se mudar, quanto você precisa se preparar, quanto você precisa juntar e quanto você vai gastar, tendo uma realidade parecida com a nossa, que é vir com um filho. Então a gente vai mostrar nesse vídeo para vocês que têm a intenção de vir para Portugal para ir se preparando já. Bom, então a gente vai colocar aqui na tela, em algum lugar, a planilha, né, que eu fiz para mostrar tudo que a gente gastou, né, para chegar aqui em Portugal. Então, primeiro de tudo foi o passaporte brasileiro. Então, tem pessoas que já têm o passaporte português, ok? Mas a gente teve que fazer, né? Esse passaporte brasileiro, na época, custou R$ 257,25. Mas agora vai aumentar, já tá muito mais caro, né? Tá quase o dobro desse valor. E aí fizemos para os três, para mim, para o Rodrigo e para o Arthur. Deu um total de R$ 771,75 de passaporte. E aí, assim que saiu a cidadania do Rodrigo, a gente já comprou as passagens aéreas. Como a gente tinha essa segurança, né, de que o Rodrigo teria a documentação e logo o Arthur também, aí nós compramos só a passagem de ida para cá, né, de vinda para cá, para Portugal. Então, de passagem foram 3 passagens só de ida, pagamos exatamente R$2.000 em cada uma e ficou um total de R$6.000. E agora, dando continuidade, quando nós chegamos em Lisboa, nós iríamos morar em Braga, então nós preferimos pegar um Airbnb para passar um dia em Lisboa, por conta da viagem, né? Ser muito cansativo. Então, nós pegamos o Airbnb, deu 120 euros, no Airbnb bem localizado em Lisboa, bem próximo da Torre de Belém, e até proporcionou para a gente ali poder conhecer um pouquinho, né? Mas esse é um custo que realmente não tinha como fugir, porque a gente precisava descansar, né? O aluguel de carro, nós alugamos um carro em Lisboa e aluguei por 2 dias, um carro grande, né, que desse para trazer as malas. Então nele couberam todas as malas, foram 6 malas, né, no total. E fora as mochilas, então o carro era um Ford Focus, carrinha. Então ele comportou bem as bagagens, né? Posteriormente, eu aluguei também um carro por mais uma semana, aqui já em Braga, mas aluguei um carro mais simples, para a gente poder circular, né? Porque como eu não tinha carro ainda, e aqui em Portugal a gente sabe que você precisa ter carro, eu fiquei com esse carro mais uma semana para ir atrás de um carro para mim. Então, aqui no dia a dia eu não utilizo o carro, mas aí eu precisei dele para poder ir até a loja. Eu achei na internet, no stand virtual, o carro, entrei em contato com o vendedor, ele era brasileiro por coincidência, e muita gente boa inclusive. Depois eu indico aí o Matheus da Guimalto para vocês, coloco aí nos comentários. Ele me atendeu super bem, e aí no mesmo dia que eu falei com ele eu já fui ver o carro e acabei fechando o negócio lá. Me deram uma garantia de 18 meses, então acabei fechando o carro. Mas depois eu vou falar melhor sobre o carro que nós compramos, que inclusive é o próximo custo que nós tivemos, que foi o carro de 7.000 euros. Né? Eu preferi comprar um carro um pouco melhor, não tão velho, porque como eu sou novo no país, não conheço ninguém, então eu não poderia comprar um carro muito barato também, porque esses carros já estão mais detonados, né? Então o risco de você ficar na estrada é grande, o risco de você ter mais gastos imprevistos é muito maior, então eu preferi comprar numa loja com garantia de 18 meses. E eu recomendo que você faça isso. Você está chegando, compra um carro um pouco mais conservado e de uma loja, porque normalmente as lojas aqui oferecem esse tipo de garantia, ou você negocia lá a garantia com eles. O outro gasto obrigatório para que você que comprou um carro é o seguro, porque em Portugal é obrigatório ter um seguro para terceiros, né? Então esse custo foi de 300 euros por ano, então eu paguei de uma vez só. Aqui você tem a opção de pagar mensal, trimestral, semestral,
Mas como eu queria... Você chega, você já tem muito problema para resolver. Então, os que você consegue já tirar da sua frente, você tira. E esse era um deles, então eu preferi já fazer anual. Paguei 300 euros anual. Dizem que o primeiro seguro é sempre o mais caro. Então, nos próximos, eu acredito que nas renovações eles estejam um pouco mais baratos. Mas eu achei até que um custo alto, não é muito barato, não. Até porque é só para terceiros. Se eu bater o carro no poste, o prejuízo é meu, né? Então, eu não achei um custo tão barato, não. Achei até que elevado. Mas parecido com o que a gente já pagava, né? Sim, sim. Tá bem próximo. Mas no Brasil eu tinha cobertura para o meu carro. E eu fiz cotação com 3 empresas diferentes. Então, esse foi o mais barato que eu encontrei. Bom, um outro curso que a gente colocou aqui na planilha foi de reallocation. Por quê? Tem gente que escolhe vir com essa assessoria, né? E tem pessoas que preferem chegar aqui, né? Investir um pouco mais ali em Airbnb e fazer essa procura. Como nós viemos com o Arthur e a gente já era uma viagem que a gente estava planejando há mais de 3 anos, então a gente decidiu investir um dinheiro ali, né, para realmente contratar essa assessoria de reallocation para vir com mais segurança, né? E que bom que a gente fez isso, porque chegar aqui num país é estranho, né? Até o primeiro momento é estranho, que a gente nem veio para conhecer, a gente veio logo para morar. Então, foi a nossa primeira vez aqui em Portugal também. E aí, chegar e não ter um lugar que é seu, uma casa que você sabe que, poxa, ali é onde você vai, é a sua morada, né? Te traz mais segurança. Inclusive, no Airbnb, a gente sentiu muito um peixe fora d'água, né? Então, se a gente ficasse no Airbnb por mais tempo, eu acho que a vontade de ir embora ia ser, assim, muito maior, extrema. Tanto que quando a gente chegou aqui na nossa casa, né, onde a gente alugou, a sensação de paz foi chegando, e aí a gente ficou mais tranquilo, né, se sentiu mais em casa. Então, foi a melhor escolha. Foi ter feito um reallocation. E aí, para esse reallocation, a gente fez com a Luciana, né? Luciana Camelo. Também vamos deixar... acho que dá para colocar o arroba dela, né? E aí, ela é bem conhecida, inclusive aqui de Braga, né? Mora aqui também. E ela que indicou, né? A cidade de Braga. E... o quanto que custou, né? O reallocation com ela custou 1.000 euros. Na época, o câmbio tava bom, então a gente pagou 5.000 reais. E aí, ela também tem outros serviços que ela pode fazer para facilitar a sua vinda para cá. Então, ela tem abertura de NIF, ela tem a parte de acompanhar as instalações, seja de internet, seja de outra as instalações de energia e água já estão inclusas no reallocation. A única coisa que não está inclusa é acompanhamento na instalação da internet. Ela indica um representante de internet, ele faz cotação com as melhores empresas que atendem a região. Você dando ok, ele fecha esse serviço e ela acompanha a instalação aqui. Então, quando nós chegamos aqui, como nós trabalhamos com internet, a gente precisava. Então, chegamos aqui com a internet já funcionando. Inclusive, os chips do celular, eu pedi o eSIM. Os 2 celulares já estavam com o número quando nós chegamos aqui. Eles não funcionaram. A gente teve que ir do aeroporto e ir para uma loja da empresa próxima para poder ativar, porque houve algum problema. E ele ativou lá em 5 minutos e aí a gente já estava com o número de Portugal já funcionando. E aí, pro NIF... eu paguei 70 euros, 440 reais na época. E a instalação, o acompanhamento da instalação da internet foi 30 euros, cerca de 189 reais. E para internet... o plano de internet é 60 euros mensais. Eles davam a opção de ter uma televisão também de 32 inclusa no plano, mas o plano custaria 70 euros, se não me engano.
E aí eu preferi não... Porque aqui na casa já tinha televisão, então eu preferi os 10 euros de desconto por mês. Bom, um outro custo muito elevado para quando você quer chegar já com a sua casa alugada ou quando você vai alugar a sua casa aqui, são os calções e as rendas, né? A gente sabe que a escassez de imóveis hoje é muito grande, não sei até quando isso vai, né? Mas enfim, os senhorios estão pedindo muitos calções e muitas rendas, então de nós ele exigiu 2 calções e 3 rendas. E o que são calções? Calções são para quando você deixa o imóvel, ele faz uma vistoria, se você danificou alguma coisa, se deixou alguma coisa para trás por fazer, ele vai descontar desse calção. As rendas, quando você está deixando o imóvel, você já comunica que você quer sair, então aqueles últimos meses que você pagaria o aluguel já tá incluso aí nessas rendas adiantadas que você já deu de início. Então, no nosso caso, totalizaram aí... É o quanto que a gente paga de arrendamento. O nosso arrendamento é de 900 euros, né? Então, bem elevado, isso é realmente surreal, se você parar para pensar. Tudo bem, é um T2, bem localizado, muito bem localizado, tem tudo muito perto, mas é um custo elevadíssimo, né? A gente até se assustou e tal, mas vamos lá, vamos fazer. Não pretendo ficar pagando isso por muito tempo, eu vou cumprir o mínimo que é nosso contrato é de 3 anos, nós vamos cumprir 1 ano, que é obrigatório, e nesse tempo a gente vai procurar alguma outra coisa um pouco mais em conta. Espero que a gente encontre alguma coisa, né? Mas é isso. Então calcula aí, 2 calções e 3 rendas, 5 vezes 900 euros só para você entrar no apartamento, fora o aluguel do mês, né? E que também vai vir logo na sequência. E a gente chegou no dia 30 e já teve que pagar o primeiro mês no dia 8. Dia 8. E já tinha pago proporcional os 15 dias, porque foi fechado o contrato no dia 15, mais ou menos, e até o final do mês, até o dia 8 do outro mês, que é o dia do vencimento, teve esse proporcional que eu também paguei, junto com os calções, né? A mais. Um outro custo que você tem quando você chegar é a compra do mês, né? Então a primeira compra sempre é a mais cara, porque uma que você não sabe ainda pesquisar preço aqui. E outra que você está chegando, não tem absolutamente nada, então você precisa comprar tudo. Então na primeira compra, no primeiro mês, nós gastamos mais ou menos 300 euros. Eu acredito até que seja um pouco mais do que isso, mas o que a gente conseguiu contabilizar foi isso. Para um casal com um filho, eu acho que 300 a 350 euros dá para passar o mês, economizando bastante. Comprando das marcas do mercado, as marcas brancas, não consumindo carne bovina, porque carne bovina realmente é bem caro. Economizando bastante, eu acredito que consiga gastar 350 euros hoje, tá? A gente ainda não tem essa noção plena, porque nós estamos aqui há pouco mais de um mês, mas eu acredito que dê. E o que a gente não colocou aqui dentro desses custos foram as coisas de casa. Por quê? Nós pagamos, 900 euros, realmente é um valor bem acima, do esperado, porém, nós não gastamos quase nada com a casa. Então, aqui já tinha sofá, já tinha geladeira, já tinha mesa, cadeira, televisão, tudo que vocês imaginarem. Até a gente vai fazer um vídeo mostrando a casa, né? E aí vocês vão ter mais essa noção. Mas o que a gente comprou foi roupa de cama, toalha, um air fryer, minha mesa para trabalhar e a mesa do Rodrigo e a cadeira, porque eram necessárias, né? Só isso. Mas só isso. Então, prato, panela, vassoura, tudo, até produto de limpeza ainda tinha e ainda tem, ainda tô consumindo coisas que o senhorio deixou de dispensa. Então, só que quem vem, de repente, tem um aluguel, um arrendamento mais barato, porém, vai ter que incluir um custo aí, e que também não é um custo muito baixo, né? Eu acredito que uma casa mobiliada,
você vai gastar em torno de... Para mobiliar a casa, você vai gastar em torno de uns 5 mil euros, pelo menos. Né? Pelo menos. Se tiver geladeira, o frigorífico. Se não tiver o frigorífico, pode pôr aí um pouco mais, porque não é tão barato assim quanto a gente imaginou que fosse, né? A gente assistia vídeos antigos, não, dá para comprar e tal. Não é bem assim, é bem caro, principalmente para quem tá chegando, tá? E depois que a gente chegou e viu tudo que a casa tinha, e aí a gente foi lá no IKEA, bateu uma coisa assim, de que, nossa, eu não estava preparada para isso. Se a gente tivesse que comprar tudo que tem nessa casa hoje, a gente não estava preparado. Ia ter que começar igual a gente começou há 8 anos atrás. Sim, com nada. Com nada, com uma cama, uma mesinha e uma geladeira. Só e isso. aí você faz o custo-benefício do que você... A gente paga 900 euros de aluguel, porém tem tudo, não precisa gastar com nada. Pega aí, se você tiver que gastar por baixo, 5 mil euros e dividir isso em 10 vezes, 10 parcelas, se fosse possível, porque nem é também. O aluguel tá saindo 400 euros. Então, assim, é caro? É caro, muito caro, mas no nosso caso, porque eu já vi também aluguéis desse valor aqui que não tinham nada, que era só a casa mesmo. No nosso cenário foi um bom negócio até, porque tem tudo. Então, e tudo bom, não são coisas ruins, tudo muito bom, né? Materiais bons, equipamentos bons, até aspirador de pó, tem tudo. Tudo mesmo. Então, a gente não precisou basicamente fazer nada na casa, já tem tudo aqui. Quando eu sair, não vou levar nada também. Eu vou procurar uma casa que também tenha tudo, porque também é ruim ficar fazendo mudança com um monte de coisa. Então, eu também vou buscar. Se eu encontrar, ótimo, né? Então é basicamente isso. Agora a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é a reserva financeira. Eu acredito que reserva financeira, ela faça parte também da sua mudança. Por quê? Porque você não pode chegar num lugar novo sem nada no bolso. Então você tem que chegar com uma reserva financeira. Principalmente quem vai procurar emprego ainda, né? Não é o nosso caso, mas... No nosso caso também acontecer alguma coisa, pode acontecer alguma coisa comigo, eu preciso de uma reserva, né? Então, eu acho que é a peça fundamental, não venha achando que dá para chegar sem uma boa reserva, porque não dá. E eu joguei uma reserva aqui, que eu julgo até pequena, mas por conta do meu cenário. Eu estou trabalhando, eu não preciso procurar emprego, pelo menos por enquanto eu não precisei procurar nada. Uma reserva financeira de 3 mil euros por pessoa, pelo menos. Eu julgo que um casal que venha para procurar emprego, que venha com filhos e tudo mais, 5 mil euros por pessoa seja uma reserva adequada, tá? Não é uma reserva para você chegar aqui torrando, é uma reserva para você começar a pensar em usar na emergência mesmo. Deixar essa reserva lá guardadinha, porque você nunca sabe o dia de amanhã, tá? Então, no nosso caso, foram 9 mil euros de reserva, porque nós estamos trabalhando. Então, resumindo, vamos falar sobre os valores finais que eu vou colocar desse lado aqui para vocês verem. O total que nós gastamos em euro aqui para chegar, né? Contando com tudo isso que a gente falou para vocês, foi de 11.760 euros, tá? Mas, só para chegar. A gente, quando fez essa conta, a gente não acreditou. Falei, gente, eu não imaginava que eu tinha gasto tudo isso. Mais os 9 mil euros de reserva, né? Para 3 pessoas, totaliza aí 20.760, tá? E assim, você pode achar que é muito... Eu também acharia, mas eu estando aqui hoje, eu garanto para você que esse é um valor razoável. Ele não é muito, ele não é pouco, ele é razoável. Não queira pensar hoje que você pode chegar com pouco dinheiro em Portugal, porque há alguns anos atrás o pessoal chegava com 1.000 euros no bolso e tal. Hoje, provavelmente essa pessoa dormiria na rua. Você vai contar com a sorte. Vai contar com a sorte. E a sorte... Às vezes ela vem, às vezes ela não vem.
Então, essa realidade, né? Tudo isso que a gente fez foi um planejamento também de anos, né? A gente está planejando isso há mais de 3 anos. Então, por isso que, né, esses valores é exorbitante, né? Olhando assim, mas foi a gente guardando, trabalhando muito durante mais de 3 anos, guardando muito dinheiro, deixando até um padrão de vida lá no Brasil, né? A gente vivia abaixo do padrão para poder guardar dinheiro. Eu poderia morar num lugar melhor, poderia ter um carro melhor, mas aí o que eu pensei? Não, eu preciso juntar essa grana, porque eu tô querendo ir para Portugal, então, né? E a gente ficou aí 3 anos vivendo uma vida um pouco mais contida, né? A gente não deixou de fazer algumas coisas, a gente viajou, pouco antes de vir para Portugal, a gente viajou para o Nordeste, fez algumas coisas, mas durante todo esse tempo realmente foi se preparando, né? Então, a gente se assustou com esse valor. Quando foi planilhando aqui, eu falei, nossa, mas será que realmente foi tudo isso? E aí foi conferindo, realmente foi tudo isso. E olha, eu julgo até que se eu soubesse, eu teria me preparado ainda um pouco mais. Traria um pouquinho mais de dinheiro. Mas é porque eu sou um cara muito preocupado e aí é um particular meu, né? Mas não tá ruim, não. O nosso cenário não é ruim e eu acredito que o público que esteja vindo hoje mais qualificado, com o novo visto que estão aplicando agora, se enquadra um pouco nessa nossa realidade, tá? Que vai ter que se preparar um pouco mais, sim, não dá para vir mais na loucura, né? E isso que a gente não falou aqui de uns outros gastos para sair do Brasil. O que são esses gastos? A gente preparou a nossa casa para alugar, fez algumas obras lá, e a Carol vai falar um pouco sobre isso agora. Isso é bem particular, né, de cada família, mas no nosso caso a gente teve um gasto grande com a preparação da nossa casa para alugá-la. Então, teve que fazer separação da luz, teve que arrumar o portão, coisas assim, sabe? Realmente ali para deixar a casa pronta para alugar. Sabe aquelas mesmo. obrinhas que você precisa fazer? Você tá na casa, aí você deixa, porque é a sua casa, já tá acostumado. Mas quando você vai alugar para alguém, você precisa deixar de acordo. Então, são essas obras que a gente precisou fazer. E que também parece coisa simples. Mas na hora que você começa a fazer, vai muito dinheiro, né? Tudo vai muito dinheiro. Não tem como. Sim. E aí também gasto com mala, né? A gente comprou muita mala, né? Sim. Foi um dinheiro também, acho que foi mais de R$1.000. Nós fizemos todas as malas e aí no dia que a gente tava fazendo as malas, faltou mala. A gente precisou de mais uma, aí eu peguei uma do meu pai. Vai ter que comprar outra. Vai ter que comprar uma pra ele ainda. E também um gasto, assim, que a gente teve há um pouco mais de 3 anos atrás, né? Que foi a cidadania do Rodrigo. Sim. Então, ele investiu tempo, investiu dinheiro, né? Em colocar o processo, achar os advogados, né? Pra fazer isso. Deixa nos comentários se vocês querem que eu falo sobre a cidadania, porque eu lembro que quando eu comecei com esses planos, eu não tinha nem ideia de como ir atrás disso, porque meus avós são portugueses, para quem não sabe, eles eram portugueses, né? E então eu conheci esse processo da cidadania, então eu tive que adquirir a cidadania do meu pai primeiro, para depois adquirir a minha cidadania e posteriormente a do meu filho. Então ela vai cascateando conforme, né, as gerações. Se vocês querem que eu fale sobre isso, que eu detalhe um pouco mais, que eu fale sobre valores, deixem aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre o processo de cidadania, tá? Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa ter esquecido aqui, pergunta nos comentários aí pra gente também, que a gente vai responder, né? Esse vídeo foi mais para orientar em 2025 como é que tá o custo para chegar em Portugal, quanto que está a realidade dos aluguéis. Você que está planejando vir para Portugal já deve estar por dentro disso, né? Porque não se fala em outra coisa. O custo do arrendamento realmente hoje é o vilão do orçamento familiar. Ele é muito elevado,
Nós já fizemos várias pesquisas. Se você comprar um imóvel em Portugal, você vai pagar menos do que o arrendamento, né? Você só precisa ter qualificação para se encaixar no financiamento. Se o banco aprovou, ok, você vai pagar mais barato do que o arrendamento. O difícil é você conseguir chegar na condição que o banco quer para você financiar. Mas enfim, é isso, né? A gente trouxe aqui para vocês essa informação e se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Isso aí. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau.